No retorno, pessoal, de nossas aulas, vocês também devem fazer, por favor, a entrega desses dois trabalhos que estão publicados aí na pós-aula da seção 2 da unidade 2. São dois trabalhos, cada um deles a respeito de um artigo. Então, a gente tem aqui ó, o artigo sobre a morfoanatomia de memória nodosa e um artigo a respeito de uma outra espécie, que é a Cupania vernalis. Cada um dos trabalhos, as respostas a respeito das perguntas das questões do trabalho, você encontra no respectivo artigo, tá? Então, um é sobre essa espécie, que é a Cupania vernalis, são 20 questões, né, que nós temos aí, todas elas não se encontram no conteúdo teórico da aula, não, é no artigo que foi postado lá. Aqui está a data do dia 13 de abril, mas é porque seria o retorno, né, das nossas aulas presenciais, que não acontece mais nessa data, inclusive a gente não tem uma data definida ainda. E a mesma coisa esse outro trabalho aqui da memória nodosa. Imprimam individualmente, coloca o nome, responde aqui mesmo para fazer entrega no retorno das nossas aulas presenciais, tá? O link para acesso às nossas transmissões ao vivo está na seção 1 da unidade 2, aqui ó, link para acesso à transmissão ao vivo. O link está lá junto com o código de acesso, quando você clica aqui nesse tópico, e ele é o mesmo para todas as nossas aulas. O link e o código de acesso para acesso a essa reunião, né, a transmissão ao vivo, não muda, tá? Aqui, gravação, aula ao vivo 1. Foi a gravação da aula, da transmissão ao vivo da semana passada. Hoje, nós vamos encerrar a unidade 2. Eu vou postar a gravação aqui na sessão aula, da sessão 3 da unidade 2, e teoricamente é onde se encerra o conteúdo da primeira VA. Então, não temos datas ainda de avaliação, de retorno de aula presencial, mas a primeira avaliação nossa vai ser cobrado o conteúdo até essa unidade. Semana que vem já é a seção 1 da unidade 3, isso já é matéria da segunda VA, tá? Como eu disse, só reforçando, no retorno presencial das nossas aulas, eu vou pegar essas questões avaliativas que vocês vão tentar fazer aí, que valem nota, gabaritadas, e nós vamos discuti-las como uma forma de revisão para nossa primeira VA, cujo conteúdo a gente consegue encerrar hoje, tá? Bom, pessoal, antes de nós começarmos a aula de hoje, eu gostaria que vocês se manifestassem em relação a alguma dúvida quanto ao AVA, quanto a esses trabalhos, o que deve ser feito. Pode perguntar, pode desativar o microfone de vocês e perguntar. Nenhuma dúvida? Em relação ao AVA, tranquilo, então. Oi, professor. Eu perdi aqui. Questões das datas de prova vão ser reajustados? O calendário de prova das nossas primeiras avaliações era do dia 13 de abril ao dia 17, ou seja, semana que vem. Para a semana que vem, é certeza que nós não temos retorno das aulas, e mesmo que as aulas retornassem semana que vem, a gente já não voltaria com semana de provas, não. Então, tem que se aguardar como é que vão ficar as determinações para o retorno das aulas, e o calendário de prova vai ser completamente alterado. Mas a gente não tem data definida para isso ainda. Nem para retorno de aula e muito menos para as provas, tá? Sim, muito obrigado. Mas qualquer determinação, quando a gente tiver isso definido, o retorno, né, aí isso vai ser amplamente divulgado, tá, pela coordenação do curso para vocês. Mas, beleza, por enquanto, está definido essas nossas transmissões ao vivo, cada professor no dia da sua respectiva aula. Alguma outra dúvida, pessoal? Sim. Pode perguntar. Essas questões que foram postadas no AVA, a nossa prova vai ser baseada nelas? Se a prova de vocês vai ser baseada nelas? Isso. Elas são importantes para a avaliação, sim. Só que antes
da nossa primeira VA, né? E aí a gente vai ter que ter um retorno presencial para isso. Eu vou passar um roteiro de estudo para a prova, baseado nas questões, com um direcionamento daquilo que é mais importante, tá? Porque o conteúdo é muito extenso e aí, assim, eu dou esse direcionamento. Não precisa se preocupar, tá? Não, tá ok então. Mais alguma outra dúvida, pessoal? Bom, então a gente vai começar o conteúdo e ao longo da aula eu retorno aqui e dou um tempo para que vocês possam tirar as dúvidas, tá? Eu não vou explicar tudo, não, e deixar só para o final as perguntas, não, porque senão às vezes pode ficar confuso, né? Porque são muitos detalhes a respeito da aula de hoje. Então, eu vou dar o tempinho para cada um de forma gradativa ao longo da aula, caso vocês venham a ter dúvidas. Então, só para nós nos contextualizarmos, retornando em um slide da semana passada, eu falei para vocês que os átomos são a menor unidade que compõe a matéria. Matéria, tudo aquilo que tem massa, ocupa lugar no espaço, então tanto faz serem seres vivos como corpos brutos. Esses átomos, principalmente de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre também, se agrupam de uma forma extremamente complexa e organizada para formar as chamadas biomoléculas, aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos. E essas biomoléculas se organizam num compartimento fechado, que é separado do ambiente externo, mas não é isolado, porque essa estrutura permite troca de substâncias com um meio extracelular. Esse compartimento fechado, formado por biomoléculas, são as células. As células são as menores unidades vivas constituintes de qualquer organismo vivo. Até o nível de biomoléculas, e quem dirá então de átomos, né? A gente não tem, eles não são dotados de vida por si só. A célula só é uma estrutura viva porque ela constitui um compartimento fechado. Um conjunto de células semelhantes na forma e especializadas em executar a mesma função formam tecidos biológicos. E esses tecidos sofrem diferenças em relação aos diferentes grupos de seres vivos que nós temos. Então, em seres humanos, a gente tem tecido cartilaginoso, ósseo, sanguíneo, muscular, nervoso, né? E os tecidos vegetais, a histologia vegetal, foi objeto de estudo da aula da semana passada. Então, planta não vai ter cartilagem, osso, músculo, sistema nervoso. Ela tem epiderme, parênquima, colênquima, esclerênquima, xilema e floema. Um grupo de diferentes tecidos integrados entre si para o desempenho de uma mesma função forma o que nós chamamos de órgãos, tá? Nas plantas, os órgãos vegetativos são representados por raiz, caule e folha, que é o objeto de estudo da nossa aula de hoje, né? A organografia vegetal. Aqui está representado apenas os órgãos voltados para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo da planta, que são os órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Mas, quando a planta atinge a maturidade sexual e ela vai formar gametas, destinadas à perpetuação da espécie, ela forma órgãos reprodutivos, flor, fruto, semente. Então, além dos órgãos vegetativos, a gente tem os órgãos reprodutivos, representados por flor, fruto e semente, que é o objeto de estudo da aula de hoje também. E esses órgãos integrados entre si formam o organismo propriamente dito, aqui no caso da nossa disciplina, o organismo vegetal. O primeiro órgão vegetativo que nós temos é a raiz. A raiz, ela é um órgão geralmente cilíndrico. O órgão é vegetativo porque ele não é voltado para a produção de gametas, perpetuação da espécie, para o crescimento, desenvolvimento do corpo da planta. Quando o grão de pólen fecunda o óvulo, o zigoto começa a se dividir para formar os tecidos embrionários, a gente tem o meristema apical da raiz.
ou seja, os tecidos embrionários voltados para o desenvolvimento da raiz, na parte inferior do embrião, e na parte superior o meristema apical do caule. Então, é um órgão voltado para o crescimento e desenvolvimento do corpo primário da planta. Raiz, geralmente, é um órgão vegetal destituído, não possui clorofila, então ele é aclorofilado. A clorofila é um pigmento que está intimamente relacionado ao processo de fotossíntese. E a fotossíntese, que é voltada para a produção de alimento, moléculas orgânicas de alimento para a planta, é um processo que só acontece na presença de luz solar como fonte de energia. Então, não tem muito por que a raiz ser dotada de clorofila, se via de regra ela é um órgão subterrâneo, e de nada adiantaria ela ter clorofila se não tem luz solar para realizar a fotossíntese. Via de regra, o órgão clorofilado são as folhas, né? Com exceção de alguns caules verdes e flexíveis que também contêm clorofila. A principal característica diferencial entre raiz e caule é a ausência de folhas e gemas na raiz. Folha é uma expansão lateral do caule e constitui a principal característica diferencial entre raiz e caule. Caule tem folha, raiz não tem. Por quê? Porque os caules possuem gemas. O que são as gemas? Gemas são botões vegetativos. Aquela região do caule, aonde se ramifica para formar galhos ou folhas, ou então daquela região ali ao desenvolvimento de uma flor, aquelas são as regiões onde nós temos esses botões vegetativos, que são as gemas, que é como se fossem células-tronco, que se dividem formando ramificações, ou seja, partes de caule, ou então originam folhas, por isso que folha é uma expansão lateral do caule, ou a partir dessas gemas é que se originam flores também, e raiz não tem isso, quem tem é caule. A raiz cresce em direção ao solo, por isso que o tropismo, a afinidade dela pela terra é positivo. E como ela não tem folha, não é um órgão verde, fotossintético, ela não cresce em direção à luz solar. Então, ela não tem afinidade por fótons, que são pacotes de energia na forma de luz. O fototropismo dela, então, é negativo. Via de regra, a raiz tem como função fixar a planta ao solo. Na verdade, a planta é um ser séssil que vive preso a um substrato graças à raiz, né? A raiz tem uma função importantíssima de absorver a seiva bruta, água e minerais do solo. Essa água e minerais são absorvidos por pelos absorventes ou pelos radiculares, que saem da solução do solo e vai para o xilema da raiz, passa para o caule e chega nas folhas. Nas folhas, essa seiva bruta é utilizada para a produção de alimento no processo fotossintético. Basicamente, essas são funções essenciais da raiz. Algumas delas são dilatadas e especializadas no acúmulo de água e substâncias nutritivas, que é o que a gente chama de raízes tuberosas. Muito apreciadas na dieta, mas não são todas que têm essa característica. Como exemplo, a gente pode citar cenoura, beterraba, rabanete, nabo, mandioca, batata doce. As plantas possuem um de dois tipos de sistema radicular, ou pivotante ou axial, ou sistema fasciculado ou cabeleira. Pela figura, vocês podem ver que a raiz pivotante ou axial é aquela que tem uma raiz principal mais desenvolvida, com espessura, diâmetro, comprimento maior, que penetra verticalmente no solo, e raízes laterais ou secundárias menos desenvolvidas em relação à raiz principal. A raiz fasciculada ou cabeleira, você não tem uma raiz principal, você tem um feixe de raízes, daí o aspecto em cabeleira, né? Onde todas elas têm diâmetro, espessura e comprimento semelhante entre si. Então, os vegetais com o sistema radicular pivotante ou axial, eles têm uma raiz principal de diâmetro, espessura e comprimento maior, que penetra verticalmente no solo, e raízes laterais ou secundárias, menos desenvolvidas em relação ao comprimento e ao diâmetro em relação à raiz principal. Na raiz fasciculada ou cabeleira, você não consegue distinguir nem pela forma e nem pela posição uma raiz principal, pois todas elas são constituídas por um feixe de raízes com espessura, diâmetro e comprimento semelhante entre si. As gimnospermas, as dicotiledôneas arbustivas, arbóreas, geralmente possuem esse tipo de sistema radicular.
Agora, as gramíneas, né, monocotiledôneas, ou vegetais de porte mais herbáceo, geralmente tem o sistema fasciculador cabeleira. O sistema fasciculador cabeleira, ele tem a propriedade de unir as partículas do solo. Então, ele diminui o processo erosivo. Por isso que se utiliza muito gramíneas em viadutos, né? Agora, esse sistema pivotante ou axial, ele pode, inclusive, exacerbar o processo erosivo, porque essa raiz principal ela vai abrindo caminho mesmo entre as partículas do solo. Bom, uma raiz em seção longitudinal, quando tem esse sistema pivotante ou axial, você divide anatomicamente 5 partes nela. Coifa ou cáliptra, a zona lisa ou de crescimento, zona pilosa, pilífera ou absortiva, zona de ramificação ou suberosa e a região de colo ou coleto, porque acima do colo a gente já tem caule, não é mais raiz. A coifa ou cáliptra é como se fosse o capacete da raiz. Tem células parenquimáticas, ricas em mucilagem, que vai diminuindo o atrito entre as partículas do solo e abrindo o caminho mesmo para que essa raiz principal penetre verticalmente. Zona lisa ou de crescimento, ela é lisa porque aqui a gente não tem os tricomas, os pelos absorventes que absorvem água e minerais do solo, justamente porque essa é uma zona, como o próprio nome está dizendo, em que as células são dotadas de grande capacidade de divisão celular, se multiplicam rapidamente, por isso que é uma região onde o crescimento da raiz é muito pronunciado. Zona pilífera, pilosa ou absortiva é aquela região da raiz aonde nós temos inúmeros tricomas absorventes ou pelos articulares, onde a absorção de água e minerais do solo, a seiva bruta propriamente dita, pro xilema da raiz, que é conduzido até a folha para ocorrer a fotossíntese. Zona suberosa ou de ramificação é porque aqui também tem-se a queda dos pelos absorventes ou os tricomas, assim como na zona de crescimento, e aí a parede das células vegetais aqui impregnam muita suberina, elas se impermeabilizam, por isso que é a zona suberosa, ou também de ramificação, porque é aqui que se formam as raízes laterais ou secundárias. E a região de colo ou coleta é uma região de transição entre raiz e caule. O que está abaixo do colo é raiz. O que está acima do colo é caule. Então, a função dessas 5 partes em que a gente divide anatomicamente uma raiz do tipo pivotante ou axial, a função delas que eu citei aqui durante a aula está digitada aqui para que vocês possam estudar. Bom, pessoal, então, as dicotiledôneas ou gimnospermas, que geralmente são vegetais de porte mais elevado, elas têm esse sistema pivotante ou axial, né, com a raiz principal mais desenvolvida, como vocês veem aqui na figura, as raízes laterais ou secundárias menos desenvolvidas em relação a essa raiz principal, que tem uma espessura, um diâmetro, um comprimento maior. As monocotiledôneas, como as gramíneas, que geralmente são plantas de porte menos elevado, elas têm esse sistema fasciculado ou cabeleira, então você não consegue distinguir nem pela forma nem pela posição uma raiz com comprimento, diâmetro e espessura maior. Por quê? Porque aqui há uma atrofia da raiz principal. Você tem um feixe de raízes, onde todas elas têm comprimento, diâmetro, espessura, né? Tamanho semelhante entre si. Então aqui nós temos a representação do sistema pivotante ou axial, aqui e este outro aqui também. E aqui nós temos a representação desse aspecto em cabeleira, que é o sistema fasciculado, né? E nós temos ainda, como eu disse no início da aula, aquelas raízes que podem se dilatar e se especializar no acúmulo de água e substâncias nutritivas. E, particularmente, elas são bem apreciadas pela dieta. Essas raízes são chamadas de tuberosas, e eu posso ter o sistema axial ou pivotante, acumulando essa água e substâncias nutritivas, que a gente chama de axial tuberosa, ou todo feixe de raízes dilatado, que é o que a gente chama de raiz secundária tuberosa. Numa raiz axial tuberosa, é só a raiz principal que é dilatada e especializada no acúmulo de água e substâncias nutritivas, como é o caso da cenoura,
da beterraba, do nabo, do rabanete. Então, olha aqui, na figura da beterraba, vejam vocês, a gente tem só o desenvolvimento da raiz principal e as raízes laterais ou secundárias, ó, elas não se dilatam. Agora, na secundária tuberosa, como é o caso da mandioca, da batata doce, aí é todo o feixe de raízes que é dilatado, especializado no acúmulo dessas substâncias nutritivas. Bom, o que nós vimos até agora, pessoal, foi a morfologia externa da raiz. Agora nós temos a sua anatomia interna, como que é que os tecidos vegetais se organizam para formar a estrutura da raiz. A raiz era um órgão cilíndrico, né? Então, se a gente fizer um corte transversal, que ele é perpendicular ao maior eixo do órgão, fazendo um corte assim, você vai visualizar ele ao microscópio dessa forma, como um cilindro. E aí, a raiz, em estrutura primária, vai distinguir-se nessa corte transversal 3 grandes partes: epiderme, córtex e aqui no centro que a gente chama de cilindro vascular. Vascular porque é onde vão estar os tecidos condutores de seiva, o xilema e o floema. Então, pessoal, nós fizemos essa analogia na aula da semana passada, quando um espermatozoide fecunda o óvulo em um animal, a formação da célula ovo ou zigoto vai fazer com que essa célula passe por inúmeras divisões celulares, divisões mitóticas para formar o embrião do animal. Esse embrião, de acordo com que essas células se dividem, ele forma tecidos embrionários ou germinativos: ectoderma, endoderma e mesoderma. E cada um desses tecidos embrionários originarão tecidos adultos para formar feto e o futuro recém-nascido. Então, o ectoderma origina pele, sistema nervoso, endoderma, os órgãos do trato gastrointestinal, e mesoderma, os tecidos de preenchimento, músculo, ossos, cartilagem, sangue. Na planta, nós também temos a fecundação de um gameta masculino, que é o grão de pólen, um gameta feminino, que é o óvulo, e a formação da célula ovo ou zigoto também leva posteriormente a essas divisões celulares, mas não originando os mesmos tecidos embrionários que a gente encontra em animal: ectoderma, endoderma e mesoderma. Em planta, a gente tem protoderme, meristema fundamental e procâmbio. A protoderme, que alguns livros chamam de dermatogênio, origina a epiderme. O meristema fundamental, ou periblema, origina o córtex. Esse meristema fundamental, por originar o córtex, no córtex, então, a gente vai poder encontrar parênquima, colênquima ou esclerênquima. E o procâmbio, ou pleroma, origina os tecidos do cilindro vascular, que é aquela região central da raiz, onde a gente tem os tecidos condutores, xilema e floema, tá? Então, aqui nós temos epiderme, que vem da protoderme, córtex, que vem do meristema fundamental, e o cilindro vascular, que vem do procâmbio. Então, em uma raiz em estrutura primária, a gente tem epiderme. Nessa epiderme, lá naquela região da zona pilífera, pilosa ou absortiva, a gente tem os tricomas absorventes ou pelos reticulares, né, que absorvem água e minerais do solo. Essa epiderme vem da protoderme, do tecido embrionário protoderme ou dermatogênio. O córtex é essa região localizada entre a epiderme e o cilindro vascular. Geralmente é a região mais volumosa na estrutura primária da raiz. Vem do meristema fundamental, do periblema. Aqui a gente pode ter parênquima de preenchimento, colênquima, esclerênquima, como colocado aqui, e colênquima e esclerênquima são tecidos de sustentação. E no centro, o cilindro vascular, que vem do procâmbio, ou pleroma. Por que cilindro vascular? Porque tem uma estrutura cilíndrica, onde nós temos os tecidos condutores de seiva, né? Xilema e floema. Então, a epiderme das raízes geralmente é uniceriada. Uni vem de único, uma única camada de células. Não uma única célula, porque epiderme é um tecido, e tecido é um conjunto de células. Então, aqui, ó, aqui a gente tem uma camada de células só, que é uma epiderme uniceriada. Aqui também, representado em amarelo, essa camadinha, essa única camada de células, então é uma epiderme uniceriada.
Olha lá, os tricomas absorventes ou os pelos reticulares, que são esses prolongamentos que aumentam a superfície de contato com as partículas do solo para a raiz absorver água e minerais do solo, tá? Aqui epiderme, córtex, e aqui a figura cortou, né? Mas a gente teria o cilindro vascular. Aqui os pelos reticulares ou tricomas absorventes em microscopia eletrônica, por isso que eles estão em tamanho bem mais pronunciado, mostrando que esses prolongamentos são importantes para aumentar a superfície de contato, né, com o solo para absorção da seiva bruta. Esses prolongamentos da epiderme a gente pode chamar de pelos radiculares ou tricomas absorventes. O córtex é toda a região compreendida entre a epiderme e o cilindro vascular. Então, toda essa região aqui é o córtex. Nessa figura, nós temos a epiderme uniceriada com os pelos radiculares ou tricomas absorventes. O córtex, ele começa numa camada abaixo da epiderme, chamada de exoderme, e termina numa camada chamada de endoderme. Então, o córtex começa na exoderme, termina na endoderme, e entre essas camadas a gente tem parênquima de preenchimento cortical. Abaixo da endoderme, essa camadinha aqui é chamada de periciclo. Então, do periciclo para o centro já é cilindro vascular, já não é mais córtex. Então, aqui a gente tem epiderme, o córtex começando na exoderme e terminando na endoderme, e abaixo da endoderme, no periciclo para o centro, a gente tem cilindro vascular, tá? Por quê? Porque é nesse cilindro que estão os tecidos condutores de seiva, aqui o xilema e aqui o floema. O cilindro vascular, como eu disse para vocês, começa numa camada de células abaixo da endoderme, que é o periciclo, e aí nós temos xilema, que são essas células de diâmetro maior. Intercalados entre as células do xilema, nós temos as células do floema, que são essas que têm um diâmetro menor. E às vezes você pode ter no centro ali um parênquima de preenchimento medular. Então, basicamente, a gente tem 4 tecidos no cilindro vascular: o periciclo, além do periciclo, o parênquima de preenchimento medular e os tecidos condutores de seiva, o xilema e o floema. O periciclo abaixo da endoderme são células parênquimáticas, e parênquima é célula-tronco, ela se divide e origina outras partes do corpo da planta. Então é nesse periciclo aqui que eles se dividem para formar aquelas raízes laterais ou secundárias, menos desenvolvidas em relação à raiz principal. Vejam aqui na epiderme os tricomas, né? Os pelos absorventes da raiz. Aqui, a gente tem a figura demonstrada em epiderme, córtex, o cilindro vascular. Aqui seria a endoderme e abaixo da endoderme o periciclo. Como eu disse para vocês, o periciclo é formado por células parenquimáticas com alta capacidade de divisão celular, que vai se dividindo e liberando enzimas que abrem ou digerem células do córtex, até que essas células se emergem a partir da epiderme para formar as raízes laterais ou secundárias. Assim como nessa figura também, olha o crescimento a partir do periciclo das raízes laterais ou secundárias, e aqui ela já emergindo a partir da epiderme. Então elas estão fortemente inseridas à raiz principal, porque elas não se originam na periferia do órgão. Elas se originam lá no periciclo, lá no cilindro vascular da raiz. O segundo grupo de órgãos vegetativos que nós temos é o caule. Mas antes do caule, eu gostaria que vocês se manifestassem em relação a dúvidas quanto ao sistema radicular da raiz. Quanto à raiz, alguma dúvida? O que não ficou entendido? Quanto à morfologia, anatomia interna dela? Nenhuma dúvida? Vai falar para mim, ó. Alguém vai fazer algum questionamento, pessoal? Ou pode prosseguir? Então, continuar.
Caule, juntamente com a raiz e as folhas, formam o corpo vegetativo da planta, tá? Reprodutivo é flor, fruto e semente. Caule, raiz e folhas são vegetativos, é voltado para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo da planta. Então, eles não têm função de formar gametas e perpetuar a espécie. Os caules, assim como a raiz, geralmente podem ter forma cilíndrica, mas ele também pode ser num formato prismático. A principal característica diferencial do caule em relação à raiz, como eu já havia mencionado quando a gente falou de raiz, é a presença de gemas e folhas no caule. Essas gemas e folhas estão ausentes na raiz. Gemas são botões vegetativos, grupos de células distribuídas ao longo da região do caule, que se dividem formando galhos, ramificações, ou folha, ou flor, e raiz não tem isso. A principal característica diferencial entre raiz e caule é a ausência de gemas e folhas na raiz. Caule não cresce em direção ao solo. O caule, ele cresce contrário à força da gravidade. Então, ele não tem tropismo pela terra, o geotropismo dele é negativo. Mas como é ele que origina folhas, e folhas são, via de regra, o órgão fotossintetizante, eles crescem em direção à luz. Por isso que o fototropismo dele é positivo. Fótons são pacotes de energia na forma de luz. Funções do caule. Basicamente, o caule é um órgão de suporte mecânico, de sustentação. Caule sustenta folhas, flores, frutos. Então, é um órgão de sustentação mecânica, de suporte físico. O caule, ele atua como um intercâmbio de substâncias entre raiz e folha. Então, seiva bruta sai da raiz, absorvida pelos pelos reticulares ou absorventes, e tem que chegar na folha. Mas para sair da raiz e chegar na folha, tem que passar pelo caule. E a seiva elaborada, que é a seiva bruta após ter sido submetida ao processo de fotossíntese, que ocorre nas folhas, para ser distribuída pela planta e chegar até a raiz, tem que passar pelo caule. Então, há um transporte de substâncias, um intercâmbio de substâncias que acontece ali no caule, porque ele promove uma comunicação entre esses órgãos, né? Às vezes, isso não é todo caule, ele desempenha a função também, junto com folhas, dependendo da espécie, de fotossíntese, mas aqueles caules que formam casca, que já tem aquela coloração acinzentada, amarronzada, aí não. São apenas aqueles caules herbáceos, verdes, flexíveis, ou pontas verdes de caules arbustivos e arbóreos. E, assim como nós temos raízes que podem se dilatar e se especializar no acúmulo de água e substâncias nutritivas, alguns caules fazem isso também. E assim como as raízes tuberosas, acabam sendo muito apreciadas pela dieta, tá? Exemplo desse tipo de caule, e o curioso é que esses caules não são aéreos. Eles, assim como raízes, crescem subterraneamente. Mas eles têm gemas e eles são capazes de formar folhas. Isso é o que difere, mesmo o caule sendo subterrâneo, que ele não seja uma raiz, tá? O exemplo desse tipo de caule, nós temos os tubérculos, como a batata inglesa, que é o exemplo mais característico. Rizomas como o gengibre, como o açafrão, que ocorrem subterraneamente, mas não são raízes. Por quê? Porque eles têm gemas. E se tem gema, isso caracteriza a natureza caulinar daquele órgão. E os bulbos, em que a gente pode destacar o alho, a cebola. Então, num caule, a gente basicamente vai destacar 4 grandes partes. A gente vai ter gema, a gente vai ter nó, nós vamos ter entrenós e nós teremos folhas. Gemas são as regiões de botões vegetativos, células com alta capacidade de divisão celular, formando galhos, ramificações, folhas ou então flores. Se a raiz estiver na ponta, na extremidade do caule, é uma raiz apical ou terminal. E se ela estiver na lateral do caule, é uma raiz axilar ou lateral. O ponto de inserção da folha no caule é o nó. Região entre 2 nós consecutivos são os entrenós.
E a lâmina verde, né, dorso-ventralmente achatada, que é uma expansão lateral do caule, que é o que diferencia o caule da raiz, são as folhas. Então, num caule, a gente distingue essas regiões de brotos, né, ou botões vegetativos, que são as gemas. Se ela estiver na extremidade, na ponta, é a gema apical ou terminal. Se tiver nas regiões laterais do caule, é a gema lateral ou axilar. Ponto de inserção da folha no caule, nó. E a região entre dois nós consecutivos são os entrenós. E aqui, né, a gente ainda tem a lâmina dorso-ventralmente achatada, fotossintetizante, como expansão lateral do caule, que é a folha. Raiz não forma folha. A maioria dos caules são aéreos. E aí a gente pode ter caule de pequeno porte, com pouco material lignificado, igual os caules herbáceos, aqueles que já formam casca e têm um porte mais elevado, como os arbustivos, e aqueles de porte entre 3 e muitos metros de altura, que são os caules arbóreos, né? E aí a gente pode ter tronco, pode ter caule do tipo colmo, mas essa classificação não vai ser cobrada de vocês, porque não é objeto de estudo da nossa disciplina aprofundar nisso. Agora, existem alguns caules bem exóticos, que são aqueles que não estão acima do solo. Eles ocorrem subterraneamente, e muitos deles têm importância farmacêutica. Esses caules, assim como raízes tuberosas, eles são dilatados e especializados no acúmulo de água e substâncias nutritivas, que são os rizomas, os tubérculos e os bulbos. Então, um rizoma é aquele tipo de caule que a espécie vegetal que possui, a impressão que se dá é que as folhas emergem diretamente do solo, mas é porque o caule é subterrâneo. Esses caules crescem paralelamente à superfície do solo, são capazes de formar raízes, que a gente chama de adventícias, né? Que são raízes que vêm de gemas do próprio caule. E o que a gente observa ali, sustentando as folhas a partir da superfície do solo, é uma base mais alargada dessa folha chamada de bainha, tá? Por exemplo, a bananeira tem um caule do tipo rizoma. Ela é rizomatosa. E aquelas camadas concêntricas que você vê sustentando a folha ali na base do solo, não é caule, são bainhas. Exemplos de espécies contendo caules do tipo rizoma. A gente tem a curcuma doméstica, que é o açafrão, né? A especiaria é obtida a partir da pulverização do rizoma. Aqui as flores do açafrão, que tem propriedades anti-inflamatórias, né? E a gente tem também o gengibre, que tem importância farmacêutica, o Zingiber officinalis, inclusive como um termogênico, né? Que também tem esse caule do tipo rizoma. Então vejam vocês, aqui ó, essas estruturas parecendo escamas são as bainhas, como eu havia dito, da folha, não é caule. O caule, olha, ocorre subterraneamente. Tanto é aqui que demonstra ele, né, repleto de terra ali aderente. Bom, os tubérculos, eles já são caules subterrâneos que se dilatam na extremidade do caule, geralmente com um aspecto ovalado, tá? Como é o caso da Solanum tuberosum, da batatinha inglesa, que é o exemplo mais conhecido. Essas cicatrizes aqui que a gente visualiza na batata são chamadas de olhos de batata, que nada mais são do que as gemas, os botões vegetativos, que caracterizam a natureza caulinar desse tubérculo. Tanto é que, dependendo do tempo que ela fique armazenada na geladeira ou em prateleiras no supermercado, aquelas regiões ali de gemas podem começar a se dividir e, por brotamento mesmo, originar, né, partes de uma nova planta. O que diferencia um tubérculo de uma raiz tuberosa é a presença dessas gemas, desses botões vegetativos no tubérculo, e a ausência na raiz tuberosa. E o que diferencia esse tubérculo dos rizomas, igual o gengibre, o açafrão, é que os tubérculos têm um crescimento limitado,
eles não se prolongam tanto quanto os rizomas e eles não formam raízes adventícias, né? Como a gente viu aqui, esses rizomas eles têm um crescimento mais acentuado e eles formam raízes adventícias. O tubérculo não é capaz de formar isso. Então, Solano tuberosum é o exemplo mais conhecido de tubérculo que nós temos, mas o cará e o inhame também constituem exemplos. Como eu disse para vocês, essas regiões aí de cicatrizes, né, conhecido como óleos de batata na batata, nada mais são do que as regiões de gema, tá? Inhame e o cará também como exemplos de tubérculos. Os bulbos são caules subterrâneos bastante complexos, tá? Eles têm uma pequena região de natureza caulinar, que é essa aqui, chamada de prato, leco ou disco. No centro desse caule nós temos a gema, que é o botão vegetativo, e dispostas concentricamente ao redor desse botão vegetativo, a gente tem catáfilos, túnicas ou escamas, que são folhas modificadas que acumulam água e substâncias nutritivas. Então, a parte caulinar mesmo num bulbo é unicamente o prato, leco ou disco. Então, aqui, a porção de natureza caulinar, o prato, leco ou disco, a gema ou botão vegetativo, sustentada pelo prato, e dispostas concentricamente ao redor da gema, nós temos os catáfilos, túnicas ou escamas, que têm água, substâncias nutritivas, que geralmente é a parte mais apreciada na dieta, né? De exemplos de bulbo, nós temos a cebola, né? Allium cepa, e o Allium sativum, que é o alho. Então, esses caules ocorrem subterraneamente. Vejam vocês que, geralmente, quando as plantas possuem caules subterrâneos, as folhas formam bainhas, né? Esses prolongamentos que dão sustentação para elas, que é a parte que fica emergida a partir da superfície do solo, né? Porque esses caules, eles ocorrem subterraneamente. Além do Allium cepa, o Allium sativum é um exemplo também de bulbo. Assim como nós fizemos para a raiz, além da morfologia externa do caule, a gente tem a sua anatomia interna. Como que é que esses tecidos vegetais se organizam para formar o órgão caule? Lá na raiz, a gente viu que, ao fazer um corte transversal, a gente tinha epiderme, córtex, cilindro vascular. Epiderme originada da protoderme, córtex do meristema fundamental e o cilindro vascular do procâmbio. No caule, esses tecidos embrionários, protoderme, meristema fundamental e procâmbio, também originarão partes constituintes do caule. A protoderme ou dermatogênio, no caule, assim como na raiz, origina o tecido de revestimento, que é a epiderme. O meristema fundamental ou periblema, na raiz, origina o córtex. No caule, originam feixes vasculares originam do procâmbio, origina o córtex também. O procâmbio é que origina feixes vasculares. Então, a diferença que nós temos aqui da raiz em relação ao caule é que na raiz a gente tem epiderme, córtex, cilindro vascular. No caule a gente tem epiderme, córtex, e ao invés de a gente chamar cilindro vascular, no caule a gente chama de feixes vasculares. Porque lá na raiz a gente tem um cilindro propriamente dito. No caule, a gente tem grupos de células do xilema e do floema, não necessariamente formando um cilindro, formando esses feixes. Vou mostrar em figura que vai ficar melhor compreendido. Então, a protoderme sempre origina o tecido de revestimento, que é a epiderme. O meristema fundamental, tecidos de preenchimento e de sustentação, que é parênquima, colênquima e esclerênquima. E o procâmbio, os tecidos condutores de seiva, que na raiz formam um cilindro, chamado cilindro vascular. E no caule formam grupos de tecidos vasculares, né, xilema e floema, distribuídos pelo caule, chamados de feixes vasculares. Então, aqui, nós temos o corte transversal de um caule. Geralmente, o caule é cilíndrico, né? Então, você faz um corte transversal, por isso que você visualiza assim, esse cilindro. Então, a camada de células mais externa que reveste o órgão é a epiderme. É a região compreendida entre a epiderme e aqui, ó, os feixes vasculares, tá? Aqui a gente tem xilema para o lado interno, floema para o lado externo. É o córtex.
Então, a região compreendida entre a epiderme e os feixes vasculares é o córtex, e aqui no centro, delimitado pelos feixes vasculares, a gente tem a medula. Então, um caule em corte cilíndrico. Esse aqui é o corte transversal do pecíolozinho do girassol, Helianthus nanus. Então, camada de células que reveste mais externamente o órgão, epiderme. Cada uma dessas estruturas que você visualiza aqui é um feixe vascular. Essas células de diâmetro maior, xilema, voltadas para o lado interno, de diâmetro menor, o floema. Entre a epiderme e os feixes vasculares, e aqui eu delimitei 3, né? A gente tem o córtex. Então, o córtex é essa região aqui. E no centro, delimitado pelos feixes vasculares, a gente tem a medula. A medula é formada por parênquima de preenchimento medular, o córtex por parênquima de preenchimento cortical e pode ter colênquima ou esclerênquima sustentando. Feixes vasculares vai ter xilema e floema, e a epiderme é esse tecido externo de revestimento. Novamente, um corte transversal de um caule em estrutura primária, demonstrando epiderme, que é o tecido mais externo de revestimento. Aí, dessa camadinha aqui, até chegar num feixe vascular, a gente tem o córtex. Então, tudo isso aqui é córtex, tá? A gente tem parênquima de preenchimento cortical, e essas células aqui de coloração mais intensa é colênquima, porque os tecidos de sustentação têm uma parede mais espessa, por isso que ele se cora mais intensamente. E aqui nós temos o feixe vascular com xilema, e essas células aqui, floema, os tecidos condutores de seiva. E aqui no centro a medula, com parênquima de preenchimento medular. Então aqui nós temos epiderme uniceriada, córtex, formado por colênquima, que é um tecido de sustentação, e parênquima de preenchimento cortical, que é um tecido de preenchimento. Nós temos aqui um feixe vascular formado por floema e xilema, e aqui no centro nós temos a medula, formada por parênquima de preenchimento medular. Essa outra figura aqui destaca o feixe vascular, tá? As células do xilema são sempre essas de diâmetro maior. Aqui a gente tem floema. E entre floema e xilema a gente tem câmbio vascular. Essas células aqui, elas se dividem para formar mais floema para o lado externo e mais xilema para o lado interno. Aqui, ó. Esse aqui é o câmbio. Aqui é o floema, aqui é o xilema. Xilema, floema e o câmbio. Novamente, um caule em estrutura primária para reforçar essas partes constituintes. Né? Ali a gente tem epiderme. Entre a epiderme e os feixes vasculares, o córtex. No córtex a gente pode ter colênquima como tecido de sustentação, parênquima de preenchimento cortical. As regiões formadas por tecidos condutores, com floema para o lado externo, xilema para o lado interno, são os feixes vasculares. No centro, a gente tem a medula, formada por parênquima de preenchimento medular. E aqui a gente tem um tecidozinho que às vezes está presente, unindo um feixe vascular ao outro, que é chamado de parênquima interfascicular. Então, ele está entre os feixes, né? Por isso, interfascicular. Bom, pessoal, ainda tenho que dar uma continuidade aqui numa característica em especial do caule, mas eu gostaria que vocês tirassem as dúvidas a respeito do caule que vocês tiveram até então. Pode perguntar. Tem alguma dúvida sobre o caule? Nenhuma? Professor, Oi. a gente vai ter que saber olhar nessas imagens aí, saber o que é o córtex, parênquima, tudo? Essa parte vai ser cobrada de vocês, basicamente, como foi colocado nas figuras da semana passada. Lembra que eu projetei umas figuras de folha, de caule, e vocês tinham que falar os tecidos? Lembro. Então, ali é que eu vou cobrar essa parte de tecidos, tá? Identificar onde está a epiderme, feixes vasculares, medula, até que não.
Mas como um colega de vocês questionou no início da aula, eu não sei se você estava presente, eu sei que o conteúdo é muito extenso e mesmo porque as aulas acontecendo assim não é de forma tão efetiva do que como seria se fosse presencial. Então, nós vamos ter um roteiro de estudo para a prova. Então, quando for marcada a prova, quando a gente voltar das aulas presenciais, eu vou falar o conteúdo que cada questão da prova vai ter. Então, gente, a questão número 1 é sobre tal assunto. A 2, sobre... Vou fazer uns exercícios de revisão, tá certo? Porque eu compreendo que é muito conteúdo. E, vejam vocês, essa unidade 2, que é essa parte da morfoanatomia, né? Da farmacobotânica, da morfologia vegetal, tem grades de curso que isso é uma disciplina à parte, porque vocês veem o tanto que o conteúdo é extenso, né? Então, essa unidade 2, você consegue montar uma disciplina só com essa unidade 2, de tanta informação que ela tem. Agora, no caso de vocês, isso é compilado junto com a farmacognosia. Mas como a disciplina é AMP, todas as avaliações são elaboradas por mim, não se preocupem que eu vou dar um direcionamento, tá? E vocês não vão ficar perdidos sobre tudo que tem que ser falado, porque eu sei que é muita informação, tá certo? Tá bom, obrigada. A aula vai estar disponibilizada a gravação, teve dúvida, você pode rever quantas vezes for necessário, porque eu sei que esses nomes aí é só você assistindo, os slides que eu estou projetando estão postados e você escrevendo para ir fixando mesmo, tá? Mais algum outro questionamento, pessoal? Bom, pessoal, essa característica, quando eu falei assim, um caule em estrutura primária, uma raiz em estrutura primária, até agora eu falei de raiz e de caule que não tem crescimento secundário. O que é o crescimento secundário, professor? É quando a planta forma aquela casca. Então, dependendo do porte da planta, ela nunca vai formar essa casca. Então, ela não vai ter crescimento secundário. Mas a maioria dos vegetais formam essa casca, que é o que a gente chama de estrutura secundária. Então, a raiz distribuída em epiderme, córtex, cilindro vascular, e o caule em epiderme, córtex, feixes vasculares e medula, isso é o caule e a raiz em estrutura primária. Quando eles formam casca, e isso só acontece na raiz no caule, folha nunca vai ter estrutura secundária, porque folha nunca forma uma casca, ela sempre vai ser verde, elástica, né, flexível, porque ela sempre vai ter epiderme. Quem que cresce secundariamente daqueles grupos de vegetais que a gente estudou? Briófita, musgos, não tem crescimento secundário. Pteridófita, samambaia e avenca, não tem crescimento secundário. As monocotiledôneas herbáceas, dicotiledôneas herbáceas de pequeno porte, não tem crescimento secundário. Então, olha lá, arnica, camomila. Vejam vocês se aquele caule permanece verde, elástico, flexível durante toda a vida da planta, tá? Agora, as gimnospermas, pinheiros, ciprestes, cedros e as dicotiledôneas não herbáceas, arbustivas e arbóreas, elas vão formar essa casca. E agora a gente vai ver como que é que se dá esse crescimento secundário, que substitui aquele caulezinho, né, verde, elástico, flexível, por aquela casca lignificada, lenhosa, e o caule deixa de realizar fotossíntese quando isso acontece. São dois eventos, né, o crescimento secundário envolve dois meristemas. Meristemas são tecidos germinativos que formam essa casca, tá? Bom, o primeiro meristema que faz isso, pessoal, é o chamado felogênio ou câmbio da casca. Eu vou mostrar em figuras como que é isso. Esse felogênio ou câmbio da casca, ele vai se dividir e vai formar um tecido para o lado interno e outro para o lado externo. O tecido que esse câmbio da casca ou felogênio forma para o lado interno é chamado de feloderma. E para o lado externo é chamado de suber, felema ou cortiça. Essas três camadas de tecidos, não é três camadas de célula. Cada camada dessa aí pode ter várias camadas de célula, tá?
Então, felema suber ou cortiça é um tecido que vai ter várias camadas de célula, felogênio, outro tecido com várias camadas de célula, feloderma, outro tecido com várias camadas de célula. Esses 3 tecidos e cada um deles com várias camadas de célula formam a casca, por isso que ela é bem espessa, do vegetal, tá? Essa casca, botanicamente, a gente dá o nome a ela de periderme. Então, você tem lá, aqui representado como essa linha, ou essa camada azul, câmbio da casca ou felogênio, que forma para o lado interno feloderma e para o lado externo suber, felema ou cortiça. Suber, felema ou cortiça. Felogênio ou câmbio da casca e feloderma formam a casca, a periderme do vegetal propriamente dito, tá? Feloderma é um tecido vivo, felogênio é um tecido vivo, felema, suber ou cortiça é um tecido morto, tá? Só tem lá a parede, o envoltório, membrana, e o interior das células é oco, repleto de ar, tá certo? É chamado de suber, felema ou cortiça, porque a parede das células desse tecido impregna muita suberina, tá? Impermeabilizando, né, essa periderme, tá? Suber, felema ou cortiça, que é a camada mais externa, né, da periderme, da casca, é morta e acumula ar, porque esse tecido atua como um isolante térmico. Então, por isso que plantas de cerrado têm casca o quê? Plantas de cerrado têm casca grossa, né, bem espessa, para evitar, durante uma queimada, por exemplo, que esses tecidos morram por hipertermia, né, por superaquecimento. Os vegetais cerrados são muito adaptados à passagem do fogo, porque a gente sempre tem aquele período de seca, né, principalmente ali agosto, setembro e meados de outubro. Invariavelmente a gente tem a passagem do fogo e muitos desses vegetais sobrevivem graças à formação dessa periderme, ou dessa casca, né, bastante espessa. Essa figura é muito interessante. Ela mostra para nós ali, ó, o felogênio, ou câmbio da casca, se dividindo para o lado interno e formando feloderma, e para o lado externo suber, felema ou cortiça. A casca, a periderme, são essas 3 camadas de tecido, por isso que ela é bem espessa. E a substituição da epiderme por essa casca pela periderme contribui para o caule, para a raiz crescer em espessura. Então, o crescimento primário da raiz do caule é um crescimento em altura, longitudinalmente, verticalmente. O crescimento secundário do qual nós estamos falando agora é um crescimento em largura, em espessura, em diâmetro. Além do câmbio da casca, um outro câmbio que entra em atividade para o caule crescer em largura, em espessura, em diâmetro, é o chamado câmbio vascular. Ele está aqui representado em amarelo, ele se divide formando para o lado externo floema secundário e para o lado interno xilema secundário. A gente forma muito mais xilema, como vocês podem ver aqui, do que floema, tá? Porque no floema o transporte é a favor da força da gravidade, né, da folha em direção à raiz, mas do xilema é da raiz em direção à folha. Então tem que ter muito mais células, tá? O lenho, a madeira, é o xilema secundário. Tem essa grande quantidade aqui de tecido que a gente tem constituinte de plantas com crescimento secundário, tá? Então, didaticamente, essa figura aqui demonstra para nós que quando o caule está verde, elástico e flexível, crescendo só em altura, longitudinalmente, verticalmente, esse caule só tem crescimento primário. E o que caracteriza também esse crescimento primário é o caule verde, elástico, flexível, tá? Então aqui a gente só tem epiderme, floema e xilema primários. De acordo com que nós caminhamos nesse caule em direção ao solo, né, em direção à raiz, se ele aumenta em espessura, em largura, em diâmetro, e ele deixa de ser verde e forma aquela casca acinzentada ou amarronzada, a gente já tem crescimento secundário. São 2 eventos que envolvem o crescimento secundário. Um com o câmbio da casca ao felogênio. Esse câmbio da casca ao felogênio se divide e forma para o lado interno feloderma e para o lado externo suber, felema ou cortiça. Então ele vai se dividindo, olha lá o tanto de célula que ele já tem. Por isso que a casca ou periderme é bem mais espessa do que epiderme. Olha lá a epiderme com a coloraçãozinha verde, aqui a periderme com a coloração marrom. Então nós temos câmbio da casca ou felogênio
para o lado interno forma feloderma e para o lado externo forma suberfelema ou cortiça. E para que esse caule cresça em largura, em espessura, em diâmetro, né, além da substituição da epiderme pela periderme, nós também temos aqui o câmbio vascular, que está entre xilema e floema primários. E ele também se divide, formando floema secundário para o lado externo e xilema secundário para o lado interno. Então, quando esse câmbio se divide, ele vai adicionando células do floema para o lado externo, do xilema para o lado interno, e isso vai contribuindo para o crescimento em largura do caule. Por isso que vejam vocês, a espessura de um caule, o diâmetro dele em crescimento primário, e olha a diferença dele aqui em crescimento secundário, né? Adicionam-se bem mais células, e é por isso que esse crescimento secundário é caracterizado, né? Por esse crescimento em largura, em espessura, em diâmetro. Dúvidas, pessoal, sobre o crescimento secundário do caule? Tudo bem? E a gente parte agora para o último órgão vegetativo, que são as folhas. As folhas, assim como raiz e caule, são órgãos vegetativos, não é voltado para a produção de gametas e perpetuação de espécie. É um órgão que não tem um meristema específico para originar ele. A folha, ela vem de gemas do caule. Então, quando o grão de pólen fecunda o óvulo, pessoal, dessa fecundação, em que você forma uma célula ovo ou zigoto, a multiplicação dessa célula ovo vai originar um embrião que, na sua parte inferior, constitui o meristema apical da raiz, e na parte superior o meristema apical do caule. Não existe meristema apical da folha, porque a folha vai se originar a partir do caule, a flor vai se originar a partir do caule, e a semente e o fruto vai se originar a partir da flor. Tá? A folha é voltada para o crescimento, para o desenvolvimento do corpo da planta, por isso que ela é um órgão vegetativo, né? Não forma gametas. A sua origem é exógena, porque a origem endógena é só raiz e caule. Então, flor, folha, fruto, semente, todos eles têm origem exógena, porque eles vêm de gemas do caule, tá? A gente falou que raiz é geralmente cilíndrica, caule é geralmente cilíndrico ou prismático. Agora, folha tem um alto polimorfismo. A gente tem uma variedade muito grande de formatos de folha. Tanto é que existe uma classificação para folhas baseada no seu formato, o que a gente vai comentar hoje, tá? Mas, basicamente, essa lâmina dorso, né, ventralmente achatada, por isso que tem epiderme superior e epiderme inferior, diferente de raiz e caule, que vocês têm um órgão cilíndrico, então é só epiderme. Agora, a folha, por ser dorso ventralmente achatada, você tem epiderme superior e epiderme o quê? Inferior, né? Folha está presente em toda e qualquer espécie vegetal? Não. Em folhas, nós vimos aula passada que para permitir trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente, a gente tem estômatos. São aquelas aberturas formadas por duas células em formato reniforme ou de grão de feijão. Essa abertura para a entrada do gás carbônico e saída do gás oxigênio criou um problema, perda de água por evaporação quando esses estômatos estão abertos. Plantas de ambiente desértico, que há uma extrema escassez de água, não seria possível a sobrevivência delas com a presença de folhas com estômatos. Então, ao longo da evolução, as folhas de cactos, elas se atrofiaram a espinhos. E aquela estrutura esverdeada do cacto é um caule com aparência e função de folha, que a gente chama de cladódio. Então, ali é o caule que faz fotossíntese para a planta, porque não tem como o cacto ter folha, porque a folha tem estômato. E pelo estômato a planta transpira, e isso inviabilizaria a sobrevivência dos cactos no ambiente desértico. Tá?
Funções que a folha tem. Via de regra, ela é o órgão fotossintetizante, tá? É ela que produz alimento para a planta. Quando a planta é herbácea, ou as pontas verdes dos caules arbustivos e arbóreos, o caule realiza fotossíntese junto com a folha. Mas, via de regra, quem faz fotossíntese mesmo são quem? São as folhas, tá? Em regiões de clima temperado, né? As folhas caem no inverno, justamente porque a água do solo congela, não há absorção de água, sem água não tem como realizar fotossíntese, então a planta não vai gastar energia mantendo folhas. As folhas caem, primavera, quando as temperaturas voltam a se elevar, a água descongela, a raiz volta a absorver a água, ela forma novas folhas a partir do caule, porque a folha tem origem exógena. Então, gemas do caule são capazes de formar novas folhas. Essas gemas, esses botões do caule, são células-tronco. Elas se dividem e originam diferentes partes do corpo da planta. Tá? Na folha também, pessoal, ocorre trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente, justamente pelo que eu falei, na região dos estômatos, tá? Por isso que cacto não pode ter folha, para não haver essa perca de água na região dos estômatos, né? A epiderme de folha, as células são aderidas, justapostas, aderidas umas às outras, que impede até mesmo a passagem de gases. Quando a gente fala que folha tem função de troca gasosa, é na região apenas dos estômatos, tá? Que são aquelas aberturas. Pelos estômatos, a planta acaba perdendo água na forma de vapor, ou seja, ela transpira. Pega um saquinho plástico, coloca na extremidade de um galho com folha e aguarde ali alguns dias. Você vai obter água na forma líquida ali. Você vai ver o quão alta é a taxa de transpiração de uma planta. Ela perde água na forma de vapor, esse vapor se condensa e você tem o recolhimento da água na forma líquida, tá? E além disso, as folhas possuem nervuras, como vocês podem observar aqui. Nessas nervuras, a gente tem xilema e floema, que são tecidos transportadores de seiva, tá? Então, a folha também tem função de distribuição de seiva. Bom, pessoal, uma folha completa, o que é difícil você encontrar, ela vai ter 4 partes, tá? Limbo, pecíolo, bainha e estípulas. Tem aqui a definição de cada uma dessas partes, mas isso é melhor visualizado numa ilustração. É muito difícil ter uma folha completa com as 4 partes. O que não pode faltar para que seja folha? A lâmina dorso-ventralmente achatada, com as nervuras, que é o limbo, tá? Não necessariamente a folha tem que ter pecíolo, tem que ter bainha, tem que ter estípulas. Para ser folha, ela tem que ter limbo. O raminho que sustenta a folha a partir do caule é o pecíolo. Às vezes, esse pecíolo se alarga na base para permitir uma inserção mais eficiente, mais profunda da folha no caule, que é o que a gente chama de bainha. E nas folhas completas, nós podemos ter ainda uns apêndices laminares ou lineares, que a gente chama de estípulas. As nervuras, que são essas regiões da folha onde há a distribuição de seiva, onde nós temos tecidos condutores, xilema e floema, são um dos critérios de classificação para folha. Então, quanto à nervação, as folhas podem ser classificadas em uninérvias, quando tem uma única nervura, que é essa central aqui, como vocês podem observar. Lá, uma única nervura. Paralelinérvia, quando você tem uma nervura principal e as nervuras secundárias dispostas paralelamente em relação à nervura principal. Então, essa nervura principal geralmente no centro, né? E as nervuras dispostas paralelamente em relação a essa nervura principal. Peninérvia é quando, a partir da nervura principal, você tem ramificações dispostas
Não paralelamente, mas de forma ramificada em relação à nervura principal. É a peninérvia. Nervura principal, nervuras secundárias dispostas de forma ramificada em relação à nervura principal. Curvinérvia é quando você tem a nervura principal no centro e nervuras secundárias dispostas em forma de curva em relação à nervura principal, tá? Aqui, a nervura principal e aquelas secundárias dispostas de forma curvinérvia, né? Em relação à nervura principal. A folha da quaresmeira é o exemplo mais característico desse tipo de folha. Palmatinérvia é quando você tem um ponto central a partir do qual se irradiam a formação dessas nervuras, como se fosse a palma de uma mão. Você tem um ponto central e aí a ramificação dessas nervuras a partir desse ponto central, né? Igual a folha do mamoeiro, por exemplo, é um exemplo bem característico de nervuras do tipo palmatinérvia. Quanto à forma, no início da aula nós dissemos, raiz geralmente é cilíndrica, caule cilíndrico ou prismático, e folha, a morfologia é muito variada, tem um polimorfismo, né? Folhas aciculadas são aquelas alongadas, de diâmetro estreito, né? Muito comum nos pinheiros, em formato de uma agulha, por isso aciculado, tá? Então as gimnospermas têm geralmente esse tipo de folha, em formato de uma agulha, aciculada. Ovada é quando a base da folha é mais dilatada em relação à extremidade dela. Então, olha lá, a base dilatada em relação à extremidade, né? A base é o que está próximo do pecíolo, esse raminho aqui que sustenta a folha a partir do caule. Agora, a obovada é o contrário. A extremidade é que vai ser mais dilatada em relação a quem? A base. Então, olha aqui, base dilatada, extremidade estreita, ovada. Obovada é base estreita e a extremidade dilatada. Elíptica tem um formato de uma elipse, lá da matemática, né? Lanceolada, ela é alongada na forma de uma lança, com a extremidade bem afilada. Deltoide tem um formato da delta, lá da matemática também, né? É aquele formato meio triangular. Romboidal tem um formato de um losango. Mais ou menos o formato de um losango. Aí a gente diz que a folha é romboidal. Cordiforme tem um formato de um coração. Sagitada e astada. Sagitada e astada, na região do pecíolo, você vai ter uma bifurcação. Quando essa bifurcação ela é voltada para dentro, sagitada. Quando essa bifurcação é voltada para fora, ela é astada, tá? Então, olha aqui, ó, na região do pecíolo, se essa bifurcação é voltada para dentro, sagitada, se ela é voltada para fora, astada. Ali, sagitada, voltada para dentro, astada, voltada para fora. Orbicular, ela tem um formato esférico irregular, tá? Reniforme tem um formato de rim ou de grão de feijão, tá? Então, uma folha reniforme. Bom, anatomia interna da folha. Ela é diferente de raiz e de caule. Então, lá na raiz a gente tinha epiderme, córtex, cilindro vascular. No caule a gente tinha epiderme, córtex, feixes vasculares, medula. Na folha a gente tem epiderme, mesófilo e os feixes vasculares. A epiderme é o tecido de revestimento da folha. E como é uma lâmina dorso-ventralmente achatada, a gente tem epiderme superior ou abaxial, epiderme inferior ou abaxial. A epiderme de folha pode ser única ou plurisseriada e ela pode ter vários anexos, tá? Pode ter tricomas, absorventes,
no caso de epiderme de raiz, né? Pode ter tricoma tector, pode ter tricoma glandular, tem estômatos, né? E a presença desses estômatos favorece muito a perda de água na forma de vapor, a transpiração. Então, geralmente, a epiderme de folha é revestida por uma camada lipídica de cutina e cera, que é a cutícula, que na aula da semana passada, em cortes transversais de folha, para dar o nome lá dos tecidos, se não me engano, tinha umas duas lá em que a gente identificou a cutícula, tá? Mesófilo. Se você tirar a epiderme e as nervuras, que são os tecidos condutores de seiva na folha, o que sobra é mesófilo, tá? É todo o conjunto de tecidos internos do sistema fundamental que está entre a epiderme superior e inferior. Então, o que a gente tem no mesófilo? Basicamente, parênquima clorofiliano, né? Tanto o palissático quanto o lacunoso, que nós estudamos semana passada, e pode ter colênquima, pode ter esclerênquima, como tecido de sustentação. Mas, basicamente, parênquima clorofiliano, porque são muito ricos em clorofila e a folha é, via de regra, o órgão fotossintetizante, tá? Olha lá, basicamente constituído por parênquima, mas pode ter colênquima e esclerênquima como tecido de sustentação. Quando o parênquima clorofiliano não se distingue em palissático e lacunoso, a gente fala que é um mesófilo homogêneo. Agora, se eles se distinguirem em palissático e lacunoso, aí a gente tem um mesófilo heterogêneo, tá? Além de epiderme e mesófilo, o sistema vascular é constituído pelas nervuras, né? Onde nós temos o xilema e o floema. Então, vejam bem, pessoal, isso aqui é um corte transversal ilustrativo de uma lâmina foliar, né? O limbo da folha, em que nós temos a epiderme superior e inferior, ou epiderme adaxial e epiderme abaxial. Nós podemos ter aqui nessas epidermes tricomas que não está representado, mas os estômatos estão. O sistema vascular, né, com xilema e floema, formando as nervuras. E se você tirar a epiderme e tirar as nervuras, o que sobra é o mesófilo. E basicamente o que a gente tem nesse mesófilo? Parênquimas clorofilianos. Esse aqui é um mesófilo heterogêneo. Por que um mesófilo heterogêneo, professor? Porque aqui nós temos o parênquima clorofiliano palissático e o parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Então, o palissático, essas células estão em palissada, ou seja, alongadas, colunares, prismáticas, com poucos espaços intercelulares. E elas são bem ricas em clorofila, porque a incidência de luz solar acontece aqui, próximo a ela. O lacunoso ou esponjoso tem inúmeros espaços intercelulares entre eles, entre essas células, por isso o lacunoso tem várias lacunas, né? Elas são irregularmente arredondadas, a gente fala que o formato dessas células são isodiamétricas, e elas são mais pobres em cloroplasto, porque a luz solar incide na epiderme superior, passa pelo parênquima clorofiliano palissático, para só depois chegar no parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Novamente, epiderme superior ou adaxial, epiderme inferior ou abaxial, as aberturas que permitem troca gasosa entre a planta e o meio ambiente, os estômatos, que pode estar na epiderme superior e inferior, que pode estar só na epiderme superior, que pode estar só na epiderme inferior. Olha as nervuras, com floema e xilema, o câmbio vascular aqui. Se você tirar a epiderme e as nervuras, o que sobra é o mesófilo, com, basicamente, parênquima clorofiliano palissático, parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Aqui a gente tem esclerênquima em vermelho, como parte do mesófilo também sustentando as nervuras. Por quê? Porque no mesófilo, além de parênquima clorofiliano, a gente pode ter também colênquima e esclerênquima, que são tecidos de sustentação. Isso aqui é um corte transversal de uma folha na região da nervura principal, aquela do centro, tá? Olha essa camadinha de células aqui, epiderme superior ou adaxial. Essa aqui, epiderme inferior ou abaxial com estômato, né? Aquela abertura ali. Aqui um tecido dando sustentação
para a folha, o colênquima. Aqui também nós temos colênquima, geralmente essa parede espessa que se cora mais intensamente, né? Nós temos aqui células de diâmetro maior nas nervuras para conduzir seiva bruta xilema. E aqui, voltada para o lado externo, essas de diâmetro menor, o floema. O estômago aqui. E nós temos, né, como principal constituinte do limbo, parênquima clorofiliano palissádico. E esses aqui que deixam lacunas entre si, o parênquima clorofiliano lacunoso ou esponjoso. Pessoal, dúvidas em relação à folha? Para a gente entrar nos órgãos vegetativos. Dúvidas? Sobre raiz e caule também. Porque aí agora a gente vai entrar em flor, fruto e semente. Nenhuma dúvida? Pode continuar? Então, vamos lá. Então, durante o desenvolvimento embrionário da planta, a partir do meristema apical da raiz e do caule, vai se originar o brotinho da futura planta. A partir do caule vão se formar, né, folhas, e quando essa planta atingir a maturidade sexual, ela não vai mais ficar voltada apenas para o crescimento e para o desenvolvimento dela, que isso é a função dos órgãos vegetativos, raiz, caule e folha. Ela vai começar a formar gametas com o objetivo de perpetuação da sua espécie. Esses órgãos envolvidos com a produção de gametas e perpetuação da espécie são os órgãos reprodutivos, representados principalmente pela flor, e a partir da flor podem se formar sementes e frutos. Agora, uma característica ou uma informação que é importante, na verdade, não são todos os grupos vegetais que produzem flor, que têm órgãos reprodutivos evidentes, né? Na verdade, é um grupo só, que é o grupo das angiospermas. Durante as nossas aulas, eu fiz até a divisão de um grupo para a gente distinguir briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Só a angiosperma tem flor, tá? Musgos, samambaias, avencas, né? Os musgos, as hepáticas e os antóceros, que são as briófitas, samambaias e avencas, que são pteridófitas, não têm órgãos reprodutivos evidentes. Quem dirá a flor? Gimnosperma, pinheiro, cipreste, cedro, ginkgo biloba, araucárias, têm órgãos reprodutivos, mas não é flor, são os estróbilos ou cones. Então, flor é um ramo caulinar profundamente modificado, ou seja, caulinar porque vem de gemas do caule. Lembra que aqueles botões vegetativos ou gema do caule origina ramificações, galhos, origina folha e forma flor. Que assumiu a função reprodutiva nos vegetais angiospermas. Então, só a angiosperma tem flor. Mas a angiosperma é o grupo vegetal dominante no nosso planeta, com o maior número de espécies que a gente tem, em muito maior diversidade do que briófita, pteridófita e gimnospermas, tá? Uma flor é constituída pelo quê? O raminho que sustenta a flor a partir do caule é o pedúnculo floral ou pedicelo. Esse pedúnculo floral ou pedicelo, na extremidade, ele se dilata e forma um receptáculo floral. Inseridos no receptáculo floral vão estar as peças, componentes ou elementos florais que a gente chama de verticilos, que são 4. 2 estéreis e 2 férteis. Os estéreis são cálice, que é o conjunto de sépalas, e corola, que é o conjunto de pétalas. As sépalas geralmente são aquelas mais externas de cor verde, e as pétalas, mais internamente as sépalas, de cor viva, para atrair insetos polinizadores.
Os verticilos férteis são androceu, parte masculina da flor, e gineceu, a parte feminina. Então, numa flor, a gente tem o raminho que sustenta a flor a partir do caule, que é o pedúnculo floral ou pedicelo. Na extremidade, ele se dilata, formando o receptáculo floral. No receptáculo floral estão inseridas as peças, componentes ou elementos florais, que são os verticilos, 2 estéreis e 2 férteis. Os estéreis são sépalas, geralmente essas de cor verde, situadas mais externamente, e o conjunto de sépalas forma o cálice, mais internamente, de cor viva, para atrair insetos polinizadores. A gente tem as pétalas, cujo conjunto é a corola. Há espécies vegetais em que a flor não tem distinção no tamanho, na morfologia e na cor de sépala e pétala. Aí a gente chama tudo de tépalas, tá? Então, quando você não tem essa distinção em estruturas mais externas, de menor tamanho, de cor verde, que são as sépalas, de coloração viva, que são as pétalas, você chama tudo de tépala. E, além de cálice, que é o conjunto de sépalas, e corola, que é o conjunto de pétalas, que são os verticilos estéreis, ou seja, não formam gametas, nós temos os verticilos férteis. O androceu, parte masculina da flor, que é formado por esses pedúnculos. Aqui a gente tem 4 deles. Esses pedúnculos que formam o androceu, parte masculina da flor, a gente chama de estame, tá? O estame tem uma haste de sustentação, que é o filete, e uma porção dilatada na extremidade, que é a antera. Dentro da antera que é produzido os grãos de pólen. E o gineceu, carpelo ou pistilo é a parte feminina da flor. A extremidade que recebe o grão de pólen para fecundar o óvulo é o estigma. A haste de sustentação é o estilete. E a porção dilatada na base é o ovário, contendo o gameta feminino no seu interior, que é o óvulo. Na antera é produzido grão de pólen. No ovário é produzido o gameta feminino, o óvulo. O grão de pólen sai da antera, chega no estigma para fecundar o óvulo. A fecundação do óvulo origina o embrião e a semente. Isso aqui é uma flor hermafrodita. Então, grãos de pólen da flor podem fecundar óvulos da mesma flor. Mas existem flores unissexuadas masculinas, que só tem androceu, só produzindo grão de pólen, e tem flores unissexuadas femininas, que só contém o gineceu, produzindo só óvulo. Mas o mais comum é o hermafroditismo, a flor ter tanto androceu quanto gineceu. Então, dando um destaque para os verticilos férteis, o androceu é o conjunto de estames, é a parte masculina da flor. Aqui a gente tem 6 estames. Na figura anterior, a gente tinha 4. Então, o conjunto de estames é o androceu. Cada estame tem uma haste de sustentação, que é o filete, e uma porção mais dilatada na extremidade, que é a antera. Dentro da antera é que são produzidos os grãos de pólen. Gineceu, que é a parte feminina da flor, geralmente apresenta uma estrutura única chamada de carpelo ou pistilo, que tem 3 partes. O estigma na extremidade, que recebe o grão de pólen, o estilete e o ovário, contendo os óvulos no seu interior. O mais comum de se observar são plantas hermafroditas, contendo gineceu, parte feminina, e androceu, parte masculina. Mas existem flores unissexuadas femininas e flores unissexuadas masculinas. Flores unissexuadas femininas só tem gineceu, parte feminina, o estigma, estilete e o ovário. As flores unissexuadas masculinas só tem androceu, os estames, contendo o filete e a antera, que é a porção dilatada na extremidade. E as hermafroditas vão ter tanto o gineceu, carpela ou pistilo, quanto um androceu, com seus estames. O óvulo
maduro e fecundado, ou seja, o óvulo maduro, após a fecundação pelo grão de pólen, origina a semente. Então, a semente é o óvulo maduro e fecundado. Após essa fecundação, a parede do ovário é estimulada por hormônios a se desenvolver no fruto. Então, o fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação. Dessa maneira, não é possível a formação de semente e de frutos numa flor unissexuada masculina, porque só o grão de pólen, proveniente aqui da antera do estame, não vai ter óvulos para fecundar e não vai haver ovários para se desenvolver no fruto. Na flor unissexuada feminina, é possível haver a formação de frutos e de semente, desde que ela receba grãos de pólen proveniente de uma flor, né, unissexuada masculina ou de uma flor hermafrodita. A flor hermafrodita ela é capaz de gerar sementes e frutos a partir da fecundação dos grãos de pólen do estame da própria flor ou de flores, né, de um outro pé. Quais as dúvidas ou curiosidades sobre flor, pessoal? Por favor. Bom, dando continuidade então com os frutos. As gimnospermas, que são os pinheiros, as araucárias, né? Elas formam sementes, mas são sementes nuas. Essa é a principal característica das gimnospermas. O fruto, presente nas angiospermas, é um mecanismo evolutivo de dispersão de sementes extremamente eficiente. Porque, primeiro, os vegetais são seres sésseis. Então, o fruto, quando ele é comestível, carnoso, suculento, ele pode ser ingerido por animais. Esse animal pode defecar distante de onde ele adquiriu aquele fruto e, a partir disso, a semente germinar e perpetuar a espécie do vegetal. Então, nunca uma planta, até mesmo pela produção de metabólitos secundários, produz alguma substância pensando em uma outra espécie. Assim como o fruto, não é para fornecer alimentos para nós, é para que eles sejam saboreados, mas para que as suas sementes sejam levadas distantes para que haja perpetuação daquela espécie. Ou, às vezes, o fruto não pela palatabilidade, mas por mecanismos do tipo estruturas aladas que por vento levam fruto, ou então frutos secos do tipo carrapicho. O carrapicho é um fruto que se adere a roupa e pelos de animais e ele pode ser levado para locais distantes devido a essa sua característica. Então, o fruto é um meio de dispersão extremamente eficiente de sementes. Ele não é produzido pela planta com a finalidade de alimentação, né? É para perpetuação da espécie. Então, a semente é o óvulo maduro e fecundado. E fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação do óvulo. Então, quando o grão de pólen chega no estigma do ovário, fecunda o óvulo maduro e fecundado origina a semente. A fecundação do óvulo estimula a liberação de hormônios pela planta e o desenvolvimento da parede do ovário no fruto. Por isso que as sementes estão no interior de quê? De frutos, porque a semente vem do óvulo e o fruto vem do ovário, da flor. O desenvolvimento da parede do ovário no fruto forma o que a gente chama de pericarpo. Então, o fruto é formado por semente e pericarpo. Se você tirar de um fruto as sementes, tudo que restou ali a gente chama de pericarpo. Pericarpo foi a parede do ovário da flor que se desenvolveu no fruto. Só que esse pericarpo ele é dividido em 3 grandes partes. A casca, ou a parte mais externa do fruto, que é chamada de epicarpo ou exocarpo. A região mediana ali do fruto, geralmente a parte mais desenvolvida em frutos carnosos, né? É o mesocarpo. E a região interna,
que reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes é o endocarpo. Então, a casca do fruto, ou a camada mais externa, epicarpo ou exocarpo. A região mediana, mesocarpo. E a cavidade interna, que reveste a parte dos frutos onde ficam as sementes, é o endocarpo. Epicarpo ou exocarpo, mesocarpo e endocarpo, conjuntamente, as três partes formam o pericarpo. O fruto é o pericarpo mais as sementes. Tirou as sementes, tudo que sobra do fruto é o pericarpo. Bom, os frutos se classificam em frutos simples ou frutos compostos. Os simples, quando eles são derivados de um ovário de uma única flor. Então, os frutos simples são os frutos mais comuns que a gente tem. Então, quando a flor tem um único ovário e o fruto deriva-se do ovário de uma única flor. Abóbora, por exemplo. Frutos carnosos simples. Simples, nós acabamos de ver que são frutos que se derivam do ovário de uma única flor. E ele é carnoso quando o pericarpo é suculento, sucoso, macio, espesso, geralmente comestível. Frutos carnosos simples, contendo várias sementes no seu interior, são chamados de baga. Goiaba, tomate, pepino, limão, mamão, melão, uva, maracujá, são todos exemplos de baga. Aqui, a seta aponta para a casca do fruto ou camada mais externa, que é o epicarpo ou exocarpo, a região mediana, que é o mesocarpo, e a parte interna, que reveste a cavidade dos frutos onde ficam as sementes, é o endocarpo. Aqui a casca do tomate e da laranja, epicarpo ou exocarpo. No caso do tomate, o mesocarpo é toda essa região aqui, que se ramifica para a parte interna do fruto. Com o endocarpo vão ser só essas lacunas aqui, né? Esses lóculos. No caso da laranja, o mesocarpo é só essa parte esbranquiçada. E toda essa região da laranja aqui é o endocarpo. Por quê? Porque aonde se tem semente no fruto é endocarpo. E essa semente pode ser encontrada em várias regiões aqui da estrutura da laranja, né? No caso do tomate, o endocarpo vão ser só esses lóculos aqui. Quando o endocarpo do fruto é rígido, formando um caroço, a gente tem as chamadas drupas, tá? Então, a drupa é um fruto simples, ela também, assim como a baga, deriva-se de um ovário de uma única flor e é carnoso porque o pericarpo é suculento, sucoso, macio, espesso, geralmente comestível, tá? Então, ameixa, pêssego, azeitona, manga, abacate, nectarina, são todos, pequi, o coco, são todos exemplos de drupa. O endocarpo é rígido, formando um caroço. Então, aqui novamente a casca é o epicarpo ou exocarpo, região mediana mesocarpo, e o endocarpo rígido formando um caroço, que vai ter, né, a semente lá no seu interior, que é o que caracteriza o fruto do tipo drupa. Casca, epicarpo ou exocarpo, região mediana mesocarpo, e o endocarpo rígido, o caroço, que caracteriza a drupa, vai ter a semente lá no seu interior. Quando eu tenho vários ovários de uma única flor, eu já não tenho mais um fruto simples, eu tenho um fruto agregado. Então, eu tenho vários ovários de uma única flor. E o fruto, o aspecto na morfologia externa dele, quando ele é agregado, não é aquele fruto que tem uma estrutura contínua, né? Ele vai ter vários frutículos que se agregam para formar o fruto. Então, um exemplo bem característico é a framboesa, o próprio Fragaria vesca, né, o morangueiro. Então, as setas aí apontam para um ovário da flor, mas o fruto agregado, a flor tem diversos ovários, e cada ovário desenvolve-se num frutículo que vão formar um fruto agregado. Então, a framboesa, o morangueiro, a
A pinha, né, o fruto do conde, são todos exemplos de frutos agregados. Agora, quando eu tenho vários ovários de várias flores, eu tenho, na verdade, uma inflorescência, esse fruto é um fruto composto não do tipo agregado, mas do tipo fruto múltiplo, que, na verdade, é uma infrutescência, porque ele é derivado de uma inflorescência. Tá? É o caso da amora, é o caso do abacaxi, é o caso da jaca. Figo também é um exemplo de fruto múltiplo. Existe uma outra classificação para os frutos quanto à sua capacidade de se abrir ou não espontaneamente quando maduro para liberar as sementes. Quando o fruto se abre quando maduro para liberar as sementes, a gente diz que ele é um fruto deiscente. Então, o melão de São Caetano, por exemplo, é um fruto carnoso simples deiscente, porque ele se abre quando maduro para liberar as sementes. Indeiscentes, a indeiscência do fruto significa que aquele fruto não se abre quando maduro espontaneamente para liberar as suas sementes, como é o caso do kiwi, que é uma baga indeiscente. Pseudos frutos, o prefixo, né, pseudo significa falso, são frutos que se desenvolvem de partes florais em adição aos ovários. O que é um fruto? Para a botânica, fruto é o ovário desenvolvido após a fecundação dos óvulos. Fruto é o ovário desenvolvido após a fertilização dos óvulos. Na maçã, por exemplo, até o que nós vimos então, provavelmente vocês falariam que a casca é o epicarpo ou o exocarpo, essa região mediana é o mesocarpo, e aqui dentro nós temos essa linha divisória aqui, na região interna, como sendo o endocarpo, né? Mas, na verdade, essa linha divisória para o interior é que é o fruto da maçã. O restante é tudo um pseudofruto. Então, aqui nós temos o epicarpo ou exocarpo, a região mediana, endocarpo, e a cavidadezinha interna lá, que reveste a parte do fruto onde ficam as sementes, o endocarpo. Esse restante aqui, na maçã, é o pseudofruto. Qual que é o conceito? Desenvolve-se de partes florais em adição aos ovários. Essa parte aí da maçã, que geralmente é a parte comestível, né, é o pseudofruto. Por quê? Porque essa parte não veio do ovário. Isso aí é o receptáculo floral carnoso. Então, você tem lá o pedúnculo floral e na extremidade o receptáculo floral, que se dilata para incorporar os verticilos, né? Sépola, pétala. Esse receptáculo floral, na flor da macieira, por estímulo de hormônios, desenvolve-se juntamente com o ovário. E aí eles formam uma estrutura ali unida. Mas o que veio do ovário da flor da macieira é só essa parte caracterizada pelo epicarpo, endocarpo e mesocarpo. Essa outra região aqui veio do receptáculo floral. É o receptáculo floral carnoso. É o pseudofruto da maçã. Mesma coisa no fruto da pera, em que a gente tem ali aquela divisão, né? Demonstrando a estrutura que foi derivada do ovário, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, e a região mais suculenta, macia, espessa, mais desenvolvida é o receptáculo floral carnoso, é o pseudofruto. No caso do caju, só a estrutura apontada pela seta ali, a castanha é o fruto. Por quê? Porque só essa estrutura que veio do ovário do cajueiro e a parte comestível mesmo, mais desenvolvida ali, é o pedúnculo floral carnoso. Então, o raminho que sustenta a flor do cajueiro a partir do caule desenvolve-se junto com o ovário da flor, formando esse pseudofruto aí. Uma das principais características para que haja liberação de hormônios e a parede do ovário da flor se desenvolva no fruto é a fecundação, a fertilização do óvulo. Mas existem casos em que o ovário da flor desenvolve-se no fruto antes da fertilização dos óvulos, antes da fecundação dos óvulos, originando ou caracterizando um fruto do tipo partenocárpico, como é o caso da banana, a musa paradisíaca. Na banana, aqueles pontinhos pretos que se vê não são sementes, são óvulos não fertilizados, óvulos não fecundados. Isso aqui são frutos partenocárpicos.
Ovário da flor desenvolve-se no fruto sem que os óvulos tenham sido fecundados. Bom, fruto é o ovário da flor desenvolvido após a fecundação dos óvulos. Esse ovário, originando o pericarpo, nem sempre esse pericarpo é suculento, sucoso, macio, espesso. Ele pode ser seco. E quando esse pericarpo é seco, a gente tem um fruto seco. Fruto seco deiscentes são aqueles que se abrem quando maduros para liberar as sementes. Frutos secos deiscentes do tipo folículo são aqueles que se abrem quando maduros para liberar as sementes a partir de uma fenda lateral, como o branquiquito, a peroba. Vejam vocês, eu tenho uma única fenda lateral pelo qual esse fruto se abre para liberar espontaneamente as sementes. Por isso que ela é deiscente. O xixá, o fruto da magnólia, também são frutos que por uma única fenda lateral se abrem para liberar as sementes. Então ele é um fruto seco, porque o pericarpo não é suculento, não é sucoso, não é macio, não é espesso. Ele é deiscente porque ele se abre quando maduro para liberar a semente. E ele é do tipo folículo, porque essa abertura é por meio de uma única fenda lateral. Nós temos frutos secos, simples, deiscentes, do tipo legume. O legume é aquele que, ao contrário do folículo, não é uma única fenda lateral que vai liberar as sementes quando maduro. O legume ele vai se abrir por duas fendas laterais para liberar os frutos. Esse é o fruto do tipo legume, que são o fruto da família das leguminosas. Feijão, soja, ervilha. Então, olha lá, esse fruto ele se abre por duas fendas laterais e não apenas por uma, igual no folículo. Então, esse aqui é o fruto do flamboyanzinho, mas qualquer outra leguminosa, né? Feijão, soja, ervilha, grão de bico, tem esse fruto do tipo legume, tá? Síliqua é um fruto muito parecido com o legume. É seco, é deiscente, abre-se por duas fendas laterais para liberar as sementes, mas a diferença é que na síliqua a gente tem um septo central onde as sementes ficam aderidas. No legume, as sementes elas vão estar aderidas, olha aqui, na própria parede do fruto. Na síliqua, a gente tem um septo central onde essas sementes ficam aderidas, que é o caso do fruto do ipê. Olha lá, o septo central, aonde as sementes ficam aderidas. No legume, a gente não tem esse septo central. E o agrião também é um exemplo de síliqua, tá? O septo central ali, onde as sementes estão aderidas. Então, frutos secos deiscentes, ou seja, frutos que o pericarpo não é suculento, não é sucoso, não é macio, não é espesso, e eles se abrem quando maduros para liberar as sementes. A gente tem folículo, legume, síliqua, e o último agora é a cápsula. Folículo abre-se por uma única fenda lateral. Síliqua abre-se por duas fendas laterais. Folículo abre por uma única fenda lateral. Legume abre por duas fendas laterais. Síliqua abre por duas fendas laterais, mas tem um septo central onde as sementes ficam aderidas. E a cápsula ela vai se abrir para liberar as sementes, quando maduro, por várias fendas longitudinais, tá? A gente tem como exemplo o algodão, né, o Gossypium hirsutum. Essas marcas aqui, ó, são as fendas pelas quais o fruto se abre para liberar as sementes. Né? A castanha, olha lá, as fendas pelas quais o fruto se abre para liberar as sementes. Outro exemplo de cápsula é o fruto da quaresmeira. A gente fala que é uma cápsula poricida, porque abre-se por meio de poros para liberar a semente, tá? O cacau também é uma cápsula alongada, que entra nessa classificação também de fruto seco do tipo cápsula. E agora a gente tem frutos secos indeiscentes. Eles não se abrirão quando maduros para liberar as sementes. Então, folículo, legumes, síliqua e cápsula são frutos secos deiscentes. Eles se abrem quando maduros para liberar as sementes. Agora nós vamos falar de frutos
secos indeiscentes. Eles não se abrem quando maduros para liberar as sementes. E o primeiro grupo que nós temos é o aquênio. O aquênio é aquele em que a semente não está aderida ao pericarpo ao longo de toda a sua extensão. Então, exemplos, o picão preto, o girassol, né? É muito característico essa funcionalidade, né, do fruto do tipo aquênio, da semente não ser aderida ao pericarpo do fruto ao longo de toda a extensão, que tanto é que você fala, você quer semente de girassol com casca ou sem casca? Na verdade, essa casca é o fruto do girassol, e você consegue separar a semente dessa casca, que é o fruto, justamente porque no fruto do tipo aquênio, você tem uma semente que não está aderida ao pericarpo, por isso que você consegue separar, tá? O dente de leão também é um exemplo de fruto do tipo aquênio. A semente não está aderida ao pericarpo ao longo de toda a extensão. Esse aqui é o aquênio, ó, do dente de leão. Só que no dente de leão você tem essa plúmula esbranquiçada aqui, chamada de vilano, que é um mecanismo para que o fruto, né, o aquênio, dissemine de forma mais eficiente a semente para regiões mais distantes e para que haja perpetuação da espécie, né? Cariopse já é o contrário. Aqui há a adesão da semente ao pericarpo do fruto ao longo de toda a extensão. A cariopse é o fruto característico das gramíneas, tá? Bambu, aveia, arroz, as gramíneas de um modo geral, milho, né? Todos eles têm o fruto do tipo cariopse. Aqui, gente, essa parte esbranquiçada é o embrião, essa parte amarelada é o endosperma, que é uma reserva nutritiva presente na semente, e o que é fruto na cariopse é só aquele envoltório que a gente consegue destacar, por exemplo, quando o milho está cozido. Aquela capinha que envolve, né, o endosperma e o embrião, que é o fruto, tá? No fruto cru, digamos assim, né, in natura você não consegue separar, porque a semente está aderida ao pericarpo, contrário do que você consegue fazer com o girassol, que a semente não está aderida ao pericarpo, né? Mas depois de cozido você consegue ali separar aquela envoltória, aquela capinha, que só aquilo lá que é o pericarpo, que é o fruto da cariopse, tá? O restante ali é endosperma, embrião, é a semente. E por último, como fruto seco indeiscente, que não se abre quando maduro para liberar a semente, além de aquênio e cariopse, a gente tem as sâmaras. A sâmara, ela é constituída por uma asa membranosa com a funcionalidade de favorecer a disseminação das suas sementes, tá? Então, a sâmara se caracteriza pela expansão do pericarpo, formando essa asa membranosa, que facilita a dispersão do fruto pelo vento. Então, o centrolóbio é um fruto do tipo sâmara. Veja essa expansão aí do pericarpo. Nós temos também tipo anatipo, é um fruto também que forma essa asa membranosa. E com as sâmaras a gente encerra essa parte da organografia vegetal. Então, pessoal, essa unidade 2, ela está muito voltada para a morfologia vegetal, para anatomia e constituição do corpo de plantas, tá? A unidade 1, a gente falou sobre cultivos de plantas medicinais, coleta, né? E na parte 3 a gente volta para isso, na unidade 3, com processos extrativos, os metabólicos secundários, propriedade farmacológica mesmo de plantas. Como eu disse no início da aula, o conteúdo de primeira VA se encerra na aula de hoje, mas com a volta das nossas aulas presenciais, eu vou ter uma aula de revisão, de direcionamento com o roteiro de estudo para a prova e com o gabarito daquelas 15 questões avaliativas. Mas semana que vem a gente já começa a unidade 3 e dela para frente a matéria da segunda VA. A gente vai trabalhando aí o conteúdo, hora que vierem as determinações de retorno presencial de aulas e reorganização do calendário de prova, aí a gente organiza essa divisão aí direitinho com vocês, tá ok? A aula de hoje está encerrada, se alguém tiver alguma dúvida,
pode perguntar antes de nós encerrarmos. Tranquilo, então? Fiquem com Deus. O link de acesso à aula é o mesmo. E na semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui novamente.